Seja bem-vindo a mais um podcast AgroDefender. No bate-papo de hoje nós estaremos falando sobre assuntos muito relevantes ao agronegócio. E nosso convidado de hoje, ela que é vereadora pela cidade de Rio Verde, né, está aí estudando, se especializando em relacionamentos internacionais, Sim. Nayara Barcelos. Seja Amém. muito bem-vinda ao nosso Amém. bate-papo. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Um podcast tão importante para Rio Verde, região, AgroDefender, né? E vamos aí fazer um bate-papo pautando, né? O agro, um pouco de política também, né? Esse cenário que nós estamos vivendo atualmente. Bacana, muito bom. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi esse acesso à política, se veio de berço, ou se do nada você decidiu, falou, não, agora eu vou me candidatar a vereadora, como é que foi a sua história? É diferente um pouco de outras pessoas que estão com mandato, não é herança política, né? Não é tio, não é avô, não é pai. No decorrer da caminhada, praticamente eu tenho 12 anos de um pouco de serviço prestado. Eu gosto muito de um trabalho social voltado à criança, né? Nós temos uma comunidade de recuperação, eu e minha irmã, há 6 anos. E devagarzinho a gente foi pegando o time da importância de ocupar os cargos públicos, espaço público, né? Tanto é que a gente vê agora até o próprio agronegócio, né? A importância, eu acho que a chave virou no Brasil, né? Das pessoas estarem posicionadas também politicamente. Né? E há 8 anos eu me candidatei, a primeira candidatura, né? Não tive sucesso, depois vim, né, na candidatura para vereadora, e hoje eu estou, né, no mandato há 2 anos aqui no meu município, né, ocupando o espaço para defender as pautas que nós defendemos, né, já há alguns anos, né, a importância de estar localizada, né, dentro do legislativo, tanto municipal ou estadual ou federal, para fazer as defesas em cima das ideologias que nós temos, das necessidades que nós temos também. Né? Então, foi mais por um lado, porque Nayara hoje está na política. É mais um lado ideológico, né? E a gente entende a extrema necessidade de começarmos a ocupar os espaços para fazer as nossas defesas. Então, não é herança política, de forma nenhuma. Né? É mais um posicionamento por ideologia mesmo. Né? Certo. E a gente no caso... Seria assim, se eu não me posicionar, alguém vai me posicionar no meu lugar. Isso mesmo, né? Um exemplo, nosso município, nós temos 21 vagas para vereadores. No nosso estado, nós temos 41 vagas para deputados estaduais. Você vai para o Congresso da mesma forma, mais de 80 senadores, mais de 500 deputados. Né? E essas vagas, elas vão ser ocupadas. Eu falo que durante muitos anos, Thiago, nós discutimos política. O Brasil ele teve um sono tão profundo que ele só discutiu política sobre corrupção ou economia. Ficou durante muitos anos isso, corrupção e economia. Quando nós acordamos, né, vem aí há quase 6 anos desse despertar, né, já era um pouco tarde. Né? Então, essa é a importância. Né? Eu fui entender isso há 8 anos atrás. Poxa, nós precisamos ocupar os espaços, né? Porque se um não for, outro vai, alguém vai ocupar. Né? E esse foi um dos nossos motivos, né, de estar na política. Não é por paixão, não é sangue que corre na veia, né? Poxa, né? A gente escuta muito isso. Está lá disputando porque gosta. Não é isso. Né? Não é o sangue que corre na veia, não. Né? Eu entendo a necessidade. Tanto é que eu converso com muitos amigos potenciais. Eu até conversando com um amigo meu, eu falei, poxa, tu deveria ser candidato a vereador. Aí ele, como assim? Eu vou te apoiar. Eu falei, não, a importância de termos novas pessoas, né? E estimular novas pessoas. Isso é primordial. Né, nesse despertar que o Brasil vive. Verdade, mas é nesse ponto, assim, se você dá, automaticamente a pessoa dá a cara a tapa, né, quando se candidata, Sim. Porque querendo ou não, você vai ouvir posicionamento pós, contra, né, uns a favor, uns vão aplaudir, outros vão criticar. E essa expressão, me permite usar, dar a cara a tapa, para você foi difícil, tirou de letra? Na verdade, eu falo assim, quando você entra num processo político, processo quando eu falo de eleição, de pré-campanha, você tem que pisar no acelerador e ir. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Mas é desafiador. É muito desafiador. A primeira eleição que eu participei, que foi em 2014, eu vou te dar um exemplo. Eu ia para a feira, então eu falava com todos os feirantes ali, sempre me receberam com muito carinho. Quando eu terminava de falar com cada banca, eu falava com as pessoas que estavam sentadas, comendo pastel, tomando açaí, né? Aí eu falava com as pessoas que estavam sentadas. Quando todo mundo ia embora, eu falava com quem limpava. Então, assim, eu tiro aquela experiência que eu tive em 2014, uma baita experiência, porque eu não tinha público para me ouvir, as pessoas não sabiam quem eu era, não queria... Poxa, eu não quero saber. Então, eu ia atrás do eleitor. Eu buscava o eleitor, assim, dia após dia. Então, foi muito desafiador. Eu ia para o 7 de setembro, eu falava
as pessoas enfileiradas, eu falava com uma por uma. Senhora, posso falar com a senhora? Né? E é desafiador, porque você precisa dizer para as pessoas que você não está ali por ambição pessoal, você não está ali por um salário, você não está ali porque você quer um benefício próprio, você simplesmente quer ocupar o espaço, né, devagar, alcançando degraus, né, para realmente fazer algo plausível para a sociedade, ser voz no momento que precisa ser. Né? Então, além aquela eleição para mim foi muito complicada, porque além de eu ter que correr atrás do eleitorado, não que hoje muda muita coisa, não é isso. Eu tinha que dizer para elas que realmente eu não estava ali porque eu achava bonito ser uma vereadora ou ser deputada, como eu já me candidatei, né? Então, é desafiador. A gente fala assim, né, as pessoas estão arredias, né? Mas eu falo assim que o Brasil, durante muito tempo, ainda hoje nós vivemos, é contemporâneo, nós vivemos essa situação das pessoas simplesmente pegar o bilhetinho, o materialzinho no chão e entrar para a urna e votar. Sim. Ou simplesmente eu vou dizer para você, Thiago, vota em mim porque eu sou boazinha. E você não sabe do meu histórico, você não sabe do meu caráter. Né? Então, assim, nós precisamos ser extremamente criteriosos, né, nos dias de eleição. Porque quando eu clico naquele botãozinho da urna, querendo ou não, passou das 5 horas da tarde, tudo pode mudar. Muda um país, muda um município, Verdade. muda um estado. Né? Então, assim, o eleitor ainda precisa evoluir nesse grau de exigência de realmente não votar em quem o meu vizinho pediu. Né? Ou em quem eu acho que é bonito, ou em quem eu acho que é legal, ou no meu parente. Se eu tenho um parente que supostamente disputa um pleito, não voto nele porque ele é meu parente. Eu voto nele pela capacidade que ele tem, pela seriedade que ele, né? Pela pessoa séria que ele possa pelo ser. que ele está defendendo. Justamente, né? E não o que ele defende, Thiago, isso é importante o que você falou. Não o que ele defende de fala. Porque o que mais... Vou te dar um exemplo. Algo que é um trampolim para qualquer pessoa que dispute uma eleição. Ele simplesmente pegar a causa animal. Verdade. Defenda a causa, né? Verdade. Na eleição passada, 2 anos e meio mais ou menos, eu estava numa live, na época que eu fui candidata a vereadora, eu estava numa live ao vivo, a única que eu fiz na eleição. E o pessoal falou assim, Nayara, você defende a causa animal? Eu falei, olha, ao vivo. Eu falei, eu amo. Lá na comunidade nossa, nós temos vários animais, a gente acolhe, as pessoas deixam lá, né? Mas se você quer um candidato que defenda a causa, aí você tem o nome de uma pessoa. Eu falei, é o fulano. Ele fica sem dormir, ele gasta todo o salário, ela gasta todo o salário dela. Né? Então, assim, acaba que no momento do pleito, as pessoas vestem um personagem para tentar te convencer. Aí é a hora de você ser criterioso, falar, peraí, deixa eu ver se realmente o Thiago, se ele realmente ele é do agro. Deixa eu puxar o histórico do Thiago. Ou se ele simplesmente balança essa bandeira agora para tentar me convencer. É o famoso conhecer a árvore. Né? Justamente, né? Então, nós temos que também ter cuidado se realmente a pessoa defende aquela pauta. Se realmente ela só não está balançando bandeira para tentar me convencer. Então, eu preciso ser enjoado, literalmente. Né? Nós precisamos ser muito criteriosos, porque isso faz toda a diferença. Eu falo que quem engana no momento que ele está participando da decisão, ele vai enganar depois. Né? Então, eu falo assim, eu até costumo dizer, um Renan Calheiros da vida, ele já foi um vereador como eu. Né? E bem provável que a conduta errada dele começou numa Câmara Municipal. Né? Não começou lá no Congresso, lá no Senado, em lugar nenhum. Começa nas pequenas coisas. Né? E nós devemos avaliar as pessoas nas pequenas coisas. Isso é extremamente importante. É interessante, porque eu já agi dessa maneira que você falou. Quando eu comecei as primeiras votações minhas, eu simplesmente achava um panfletinho e falava, vou votar nele, porque eu não tinha noção de quem era, para que era um deputado, para que era. Não tinha noção. Todo mundo já fez isso, né? E graças a Deus que a gente está comentando que a nossa história vem mudando, né? As pessoas estão acordando para isso, estão entendendo a importância, né? E diante dessa mudança que a gente está vendo visualmente, qual é a sua expectativa para os próximos 4 anos futuros? Você acha que tem alguma mudança? A gente precisa mudar ou não? Vamos continuar do jeito que tá bom? Precisa mudar. Eu falo assim, até vou te dar um exemplo agora dessa eleição que nós acabamos de passar por ela, uma eleição presidencial. Quando você vê a queda da Venezuela, quando você vê o que aconteceu em Cuba há quase 70 anos, você vê agora a Colômbia, o retorno, olha que absurdo, o retorno do narcotráfico na Colômbia. O narcotraficante está governando o país, perseguindo seus opositores políticos. Aí você vê a Argentina agora, né, numa inflação absurda, a moeda argentina valendo nada. O Brasil começou a receber vários argentinos. E toda essa liderança
que está ocupando praticamente a América do Sul em peso, ela trabalha numa seguinte questão. Ela trabalha primeiro na divisão. Eu divido e manipulo. Não sei se você concorda comigo, há mais ou menos 2 anos atrás, houve um movimento muito forte no estímulo, na minha opinião, negativo à mulher. A mulher não tem oportunidade, a mulher é excluída, né? A mulher é deixada de lado, a mulher supostamente só serve para cuidar de casa. Então, começou há mais ou menos 2 anos atrás esse instigar da mulher. Começaram aí virou um confronto, mulher contra o marido dentro de casa, a mulher contra a sociedade, e vários movimentos que já existiam, mas começou a dar respaldo para esse estímulo negativo que foi feito com a mulher no Brasil. Então, dentro da Câmara mesmo, a gente teve umas discussões sobre isso. A mulher não tem oportunidade, etc, e tal. Aí, voltando agora para uma eleição, eu quero só dar um exemplo, na verdade, como isso é feito. E nós precisamos estar muito atentos. Porque num período eleitoral, o que acontece? Dependendo da situação. É montado um palco, se monta um palco e vão ter os atores. Cada um vai desenvolver o melhor teatro possível ali, né? E querendo ou não, em certa feita, e o que aconteceu nesses países, como que eles chegaram à queda desses países, eles dividiram todo o país em classes. O negro, o homossexual, a mulher, né, o rico do pobre. Então, eles dividiram e fizeram os famosos discursos coniventes. O discurso emocional, o palco montado para aquele público. Né? Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam assim, o Brasil na minha opinião, o Brasil nunca foi para que haja uma divisão do negro com o branco. Né? Na minha opinião, eu posso estar equivocada, a gente sabe que precisa crescer, corrigir bastante coisas. Né? Eu trabalho ali na Câmara, eu sou na presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência. Como nós precisamos crescer, Tiago? Eu falo assim, até que a inclusão é uma palavra que precisa ser trocada, não é inclusão, é correção, é corrigindo uma sociedade irracional. Né? Eu sei que a gente precisa corrigir muitas coisas, mas ainda nos períodos políticos, como a classe está dividida, ainda há discurso conivente. Assim, conivente não, há discurso específico para as manipulações. Eu domino o jovem, eu domino a mulher, eu domino a pessoa mais simples, né? Eu vou fazer o discurso legal, vou jogar eles contra o meu opositor e eu levo isso. Então, nós precisamos nos atentar. Né? Eu falo assim, por isso que eu falo, não é o que você fala, é o que você faz. Para mim é importante. Nós tivemos um candidato a presidente agora que falava que defendia a pessoa simples. Mas quando passou no Congresso o aumento do Auxílio Brasil para sair de R$180, que era o máximo, era 90, 180, para ir para R$600, ele chamou toda a bancada dele, lá dentro do Congresso, e falou, não, nós não somos a favor. Ninguém é para votar a favor. Poxa, mas ele fala que defende a pessoa simples. E como que ele chama toda a bancada dele e não autoriza o meu recebimento agora sair de 180 ou 90 para ir para R$600? Ele não quis. Né? Então, assim, não é o que você fala. Tem que ser o que você faz. E, geralmente, quem fala muito, na minha opinião, eu tenho um perfil de pessoas que estão ocupando cargo público, eu tenho muita resistência. Quem fala muito. Quem fala muito, na minha opinião, não são todos, é claro. Quem fala muito faz pouco. Quem fala muito tem que esconder uma inoperância. Eu vou esconder ela aqui, né? E eu preciso dizer para as pessoas que eu faço. Eu preciso tampar aquilo que eu não faço, né? Então, assim, nós devemos estar atentos a quem realmente defende a pessoa simples. É quem fez uma proposta legal. Eu falo, a mulherada, eu não gosto do fulano porque eu sou mulher. Fala, que tipo de homem que você quer? Aquele que fala que te ama, mas te enfia a faca nas costas? Ou aquele que é um pouquinho mais duro, mas realmente estabelece política pública para te servir? Né? Então, na política ainda, nós precisamos estar atentos. Porque em período político é o palco e as pessoas vão dizer aquilo que eu quero ouvir. Eu tenho que avaliar aquilo que elas fazem. Verdade. E é interessante que a visão, eu acredito que isso vai mudar, né? Eu quero que mude. Sim. A visão do eleitor era via o político como um gatilho para, em outras palavras, para ganhar fundos. Bom, tá na época benefício de política. Próprio. Isso, agora eu vou pagar minha energia, eu vou pagar. Eu acho que isso também tem que mudar na cabeça da população, né? E querendo ou não, por consequência do que a gente via, que era roubos e, enfim,
as pessoas já falam, já que vai roubar, então eu vou pegar o meu e Vou antes. pegar o meu. E acho que a gente tem que mudar esse pensamento, né? Tem que mudar primeiro. Tem que mudar primeiro, que o seu voto, é o que eu falei, né, Gorinha? Quando você clica na urna, aquilo mudou. Vai mudar. Interfere nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, interfere em tudo. Isso não pode custar um talão de energia. Né? Vai mais além Vai do que mais isso. além, justamente. Vai questão de saúde pública, Sim. né? Segurança, né? Que todo mundo fica preocupado. Eu não tenho segurança para ir de casa. Mas beleza, você... Justamente. A gente pode até dar um exemplo. Essa situação da taxação do agro, que acontece aqui agora no nosso estado. Sim. Né? E é algo que, na minha opinião, vai refletir primeiro para o consumidor. Né? É quem compra o arroz, quem compra o feijão, quem compra o óleo. Né? Então, vai refletir diretamente para nós. Então, a importância de termos, do meu voto não ser em troca do talão, né? Meu voto precisa ser a favor de quem é posicionado. Isso é importante, porque quem definiu, na verdade, a taxa ou não foi nenhum governador. Certo. Foi os 41 deputados, né? Que eram a favor ou eram contra. Né? Então, assim, nós precisamos ser extremamente criteriosos, porque senão, hoje, amanhã, né? No ano que vem, o talão de energia vai ficar 30 vezes mais caro devido, né? Na verdade, se fosse pagar só o talão, ficaria feliz, né? Aumentou a energia no talão. Você tá vendo que a fatura fica cara, né? Se fosse só isso, beleza. Só que aí, né, igual a gente está falando sobre esse assunto que é interessante, muito relevante, que é a taxação do agro. Beleza, foi lá, decidimos taxar, né? Não, beleza, ele me ajudou, né? E quem tá lá, que deveria me defender, ele me ajudou. Só que aí ele vai e faz um voto contrário à minha perspectiva. Sim. Né? E eu já recebi o que eu queria, né? Entre aspas. Só que agora no final a conta vai ficar mais cara. 100 vezes mais cara. Né? Eu vou sair no mercado para comprar alguma coisa e essa taxação, que era para ele defender, ele votou a favor, não sei por qual motivo, a gente não pode nem julgar qual seriam os motivos, mas acredito que é visão, né? Porque ninguém faz nada de uma hora para outra, né? Como a gente já comentou. Ou seja, tem um histórico, né? Então, a Nayara, ela tem um histórico. Então, o que ela só vai fazer o que ela já está acostumada a fazer. É o que a gente falou, né? E quem dera nós chegarmos num ponto, Thiago, em que o Brasil não quer, no período político, ele não quer receber benefício. Ele quer avaliar a proposta. Certo. É isso que tem que acontecer, né? Eu não quero. Eu falo que até me sentiria ofendida, e tem pessoas que se sentem assim. Eu encontro com várias pessoas em época de política, eu falo, eu até pensei em ajudar o fulano, mas o fulano me perguntou quanto que eu cobro. Então eu já não apoio. Isso é muito legal. Então, nesse período político, a gente espera que o Brasil chegue a esse ponto, a importância de ensinar. Por isso que eu sou apaixonada pela educação. Só se corrige um país na educação. Então, aonde que, né? Porque nós já temos uma geração um pouco deficitária nessa visão e tudo. Quando você ensina a importância da política, de ter sérios parlamentares lá na educação, né, a criança, quando ela vai passar para a adolescência, ela vai entrar na sua juventude, ela entende, né, essa situação da fatura cara. Né? Então, nós precisamos de um Brasil que ele não espera um benefício. Eu não acredito que nos Estados Unidos, não sei, ninguém vende talão de energia em época de eleição. Né? Então, a gente espera um Brasil que não espere um benefício naquele momento do pleito eleitoral. Ele espera uma proposta, ele espera uma avaliação do candidato dele, que ele vá votar na urna com muito orgulho. Ele fala, poxa, entre o Thiago, a Nayara, o Garibaldi, eu acho que o Thiago é o melhor. Né? Então, eu vou votar pelo melhor. E nós temos a péssima visão, às vezes fala assim, poxa, a Nayara é candidata e o Thiago também, mas a Nayara é aquela pessoa que tem recurso e tem 1 milhão de gente contratada, então eu não vou perder meu voto. Só que a Nayara não vale nada. E tem muita gente que age assim, né? Vai pela boiada, no caso. E fala assim, eu famoso, eu não vou perder meu voto. Se eu votar em alguém que não tem caráter, eu já perdi meu voto. E muito. Né? Então, assim, tem que ser pelo caráter, tem que ser pela seriedade. E você pontuou uma coisa que eu quero destacar aqui, que você falou sobre a educação, né? Que ela é o berço. Sim. Ninguém sem educação vai a lugar nenhum. E eu vi uma nota o candidato que está brigando aí pela a posse do ano que vem, né? Ele comentou o seguinte, vai voltar TV Globinho. Ou seja, um programa de educação infantil. Aí eu fiquei pensando, beleza, né? Parece uma notícia boa, né?
Você já parou para pensar que vai ser, que tipo de desenho vai passar nesses programas, ou você não se preocupa com isso? Eu falo o seguinte, porque dentro do país existe, por mais que são minorias, eu falo que é muito, muito minoria, a esquerda e a direita, ela é minoria. O Brasil ainda tem tanto pessoas que ocupam cargos públicos, tanta população, existe o tal do neutro, nem lá e nem cá, né? Esses dias um cara, até eu considero como um amigo, ele me criticou, falou, olha, Nayara, por que você está nessas brigas? Né? Eu estive em Brasília, aqui também, né, nesses protestos que estão acontecendo. Falei, amigo, deixa eu te dizer algo. Eu estou ocupando um cargo público por ideologia, não é por benefício próprio. Numa situação a qual o país está vivendo, eu falo que o pior, Thiago, não é quem é de esquerda e nem quem é de direita, é quem não é ninguém. Porque aquele que não é ninguém, esse que é perigoso. Por que você vê um Congresso parado? Não é porque o Congresso é de esquerda ou de direita, é porque ele não é nada. As pessoas não são nada. Elas são, talvez, não vou generalizar, é claro, mas elas são algumas benefício próprio, e essa famosa situação, nada e ninguém. Quem estiver no poder, eu sou. E nós não podemos ser assim. O famoso tanto faz. Então, voltando à sua fala, a esquerda, enquanto o Brasil só discutia política, o que eu falei, enquanto o Brasil só discutia política em relação à economia ou corrupção, esse pessoal, de forma estratégica, eles estão trabalhando há muitos anos. Eles não param, né? Não, e são extremamente inteligentes. Nesse período nosso do sono, quando a gente acordou, a fatura já era cara. Tanto é que, acredito, se não estiver equivocado, 90% da juventude brasileira votou em um candidato de esquerda. Porque isso já vem sendo trabalhado. Né? Já vem sendo impregnado. Uma manipulação oculta, no já caso. Vem sendo. Só que eles sabem aonde trabalhar, nós não sabemos. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas falam, segurança pública e etc. Gente, não existe outra ferramenta em segurança pública se não for educação. As pessoas acham que é policiamento, é ok, nós precisamos, fora do comum. Mas enquanto você prende 10, está surgindo 100. E a criança, ela é um HD vazio. Chegou primeiro, levou. E recebe qualquer coisa. Qualquer coisa, pá, ela se alimenta de qualquer coisa. Quem chegar primeiro, leva. Eu não, assim, na minha opinião, não existe outro caminho para um país. Tanto é que você puxar o histórico da Coreia do Sul, quando o país entrou em queda, foi ao chão, ao pó, e se erguia muito rápido. E foi perguntado para o primeiro-ministro qual que foi as habilidades que eles... de que forma que eles trabalharam. Eles foram extremamente habilidosos para reerguer o país assim do nada, muito rápido. E perguntaram para ele o que foi feito. Ele falou assim, foram 3 pontos. O primeiro foi educação, o segundo foi educação e o terceiro também foi educação. Nós trabalhamos maciço na educação. Né? Então, quando a gente fala, vai falar um exemplo, o agro. Tem, assim, eu acredito que não é lenda, mas tem muita gente que fala que os profissionais técnicos formados, né, no IF há muitos anos são talvez até melhores do que formados hoje né, mais contemporâneos. São melhores, né? Essa situação de você trazer para a raiz, né, de ter muito mais uma prática, essa prática lá no início. Vou te dar um exemplo. O Israel, eu acho fantástico. Israel é referência em educação em zona rural. O aluno de zona rural em Israel, ele já cresce um agrônomo.
né? Aproveita todo o potencial ali. Sabe aquele HD vazio? Aham. Eu vou pegar aquele HD vazio e não vai ser simplesmente um conteúdo de uma grade curricular, vindo de uma BNCC lá de Brasília, né? Eu vou aproveitar o momento dele, vou aproveitar o tempo que eu tenho com ele, né? E aqui é zona rural, nós vamos trabalhar isso com ele, começar a estimular ele, né, a ser um homem do campo de verdade, a ter experiência no campo. Ser um profissional. Um profissional, justamente, né? Eu gosto muito do modelo americano. Esse modelo americano onde interage o esporte, eu acho o esporte uma baita ferramenta, o esporte com a educação, né? Tanto é que os profissionais do esporte nos Estados Unidos, uma grande parte veio lá do período educacional, né? Então, ali, o esporte hoje é uma das principais ferramentas para tirar o menino da zona da rua. Porque o Brasil não tem contraturno escolar. O que é não ter contraturno escolar? A criança, quando sai da escola, ou ela vai para o telefone, para um smartphone, ou ela vai para a rua. Né? E aquele HD vazio. Eu vou me encher, aquilo que eu chegar primeiro. Então, assim, o Brasil ele precisa entender que é o momento exato, é o momento primordial. Eu falo toda a política pública principal, na minha opinião. Se um dia Deus me permitir me tornar uma prefeita, né, uma governadora, sei lá, é educação, não é nem saúde. Quando você traz, nós temos aqui um exemplo, nós temos 25 mil alunos. Quando você traz, coloca debaixo da asa, estabelece política pública, coloca começo, meio e fim, depois você solta. Aí nós vamos ver o resultado a longo prazo, de 10, 15, 20 anos. E vai colher bons frutos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bacana. Nosso bate-papo de hoje é com a nossa entrevistada Nayara Barcelos, ela que é vereadora pela cidade de Rio Verde, Goiás. Estamos trazendo aqui assunto muito relevante ao meio do agronegócio. Quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros, a Comersul, que está fazendo 28 anos de história, trazendo grandes benefícios ao agronegócio. Um abraço à Comersul e parabéns pelos seus 28 anos de história. Tá? Até mandaram para nós umas canequinhas aqui com os 28 anos de história. Parabéns, Comersul. Legal. Nosso parceiro aí desse Parabéns. grande projeto, tá? Em defesa do agro. Tá? E quero aproveitar também para fazer um convite. Se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreve, aproveita, curte, compartilhe com seus amigos. Nós estamos trazendo conteúdo interativo que vai te levar a um conhecimento melhor sobre a importância nossa no agro. Eu quero agradecer a sua participação nesse nosso episódio de hoje, tá, Nayara? É muito bom ter você aqui. E deixa aí suas considerações finais, né, para quem está nos acompanhando e também as suas redes sociais para que o pessoal acompanhe também de perto o seu trabalho. Sim, sim, sim. Eu agradeço, viu, Thiago, pela oportunidade de estar aqui. Me coloco à disposição, claro. E é isso, né? Que as pessoas entendam, tanto as classes organizadas, né, de ter parlamentares, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, né, que realmente defendam as pautas. Tanto é que se você abrir meu Instagram, acho que uma das primeiras frases que eu tenho lá na bio é a nossa luta é por causa. Né? Então, a importância de nós termos pessoas ocupando cargos públicos, né, por pautas, algo que ela defenda. Né? Eu até te dei um exemplo da comissão que nós estamos da pessoa com deficiência. Eu sou apaixonada. Né? A gente vê a ausência, a carência de política pública a nível Brasil. Né? Nós temos um sistema inchado, arcaico, e precisa dar uma acelerada, uma guinada para assistir essas famílias. Né? Mas é isso, a nossa luta é por causa. Né? E a gente espera, né, de degrau em degrau, alcançar os espaços para ir contribuindo com a sociedade, gerando resultado, né, em cima daquilo que a gente defende. Né? Colocar minhas redes sociais, o meu Instagram é Nayara Barcelos Go, né? Facebook também Nayara Barcelos, eu tenho um perfil, tenho são 2 Facebooks lá, eu sou meia... Não sou muita tecnologia, não, sou mais da roça. Né? Mas acompanhar, colocar também o nosso mandato como vereadora à disposição, tá? No nosso gabinete, lá na Câmara Municipal também. Nas nossas redes sociais tem o meu telefone, para que a gente possa estar contribuindo de alguma forma, né? No nosso município, toda a nossa região. Bacana. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E repetiu a frase que ela falou muito interessante, sobre a questão da mente vazia das nossas crianças. Sim. Então, não deixar, né? Essa Sim. mensagem desse podcast hoje, não deixe a mente vazia, não entregue um simples telefone para uma criança achando que ela vai aprender coisas boas. Então, um grande abraço a todos vocês, abraço também aos nossos parceiros, tá, que nos acompanham. Se você também quer participar desse grande projeto em defesa do agro, entre em contato conosco e faça parte desse grande projeto.